Sim, eu posterguei muito pra fazer esse vídeo. A ideia era ele sair um pouquinho antes dos filmes da Backrooms lançar no cinema, mas isso daí já faz uns 2, 3 meses. Minha rotina ela é um pouquinho difícil. Eu queria fazer um vídeo falando sobre tudo isso, não sobre especificamente Backrooms, até porque isso daí é a ponta do iceberg, meus amigos. Esse filme aí só vai abordar uma coisa que já era pra ter sido abordada faz tempo, que se chama Liminal Spaces. Então coloca seu fonezinho e, enfim, aproveita esse vídeo maravilhoso. Isso surgiu há muito tempo já no YouTube e é uma coisa tanto quanto curiosa. O que você sente ao olhar uma imagem assim? Ou o que você sente ao ver um vídeo com essas imagens e com a musiquinha meio medonha de fundo? Eu tenho certeza que a primeira vez que eu vi isso eu achei muito estranho, mas a sensação me cativou de início e fez eu pensar, mano, preciso procurar isso mais e mais. E foi tipo uma droga na minha vida, sabendo do que eu tô falando, né? Eu só consumia mais e mais e mais. E eu ficava naquela indignação. Por que não tem um filme usando esse contexto? Isso daqui cai muito bem no filme de terror. E olha só o que aconteceu. Filme da Backrooms. Uou, vai ser lançado. Uau! E, enfim, tivemos o filme da Backrooms. Uou, onde aborda todo esse tipo de coisa, não só Liminal Space, mas essa coisa de Backrooms que criaram, deixando bem claro que Liminal Space surgiu muito antes das Backrooms. Sempre tiveram essas fotos putológicas na internet, mas o filme da Backrooms, como eu disse, é só uma ponta do iceberg disso. Eu acho que isso é uma coisa que sempre esteve aí, sempre para ser explorada e só agora que foram fazer um filme disso. A ideia é que a gente nunca sabe descrever o que a gente sente. E eles falam muito sobre isso no filme, sobre os espaços liminares e sobre o que isso transmite. Mas qual será a sensação? Nostalgia, tristeza, vazio ou felicidade? Sei lá, acho que é muito uma mistura de todas essas coisas que faz a gente olhar e falar, mano, que porra é essa de foda, tá ligado? Não sei, é tipo você pensar como que era o mundo na época que o Neymar jogava no Santos. Tópico sensível para um norueguês de 2 metros de altura que fudeu com a nossa vida. Mas você pensa em como era o mundo antigamente, tem muito Liminal Space que lembra coisas que um dia você já viveu, como um barzinho na esquina do Brasil, de São Paulo, Minas Gerais, ou tanto faz o local. Tem Liminal Spaces, inclusive pro próprio Brasil, só que já são focadas em nostalgia, já é uma coisa que é bem voltada pra nostalgia, não é como o Liminal Space normal que traz aquela coisa medonha pra dentro de si. Pior ainda, quando o Liminal Space envolve coisas de criança, que aí realmente fica um dano psicológico gigante, você começa a alucinar se você vê muito isso, então é melhor segurar um pouquinho os cliques e as buscas no Liminal Space. Eu só sei que isso, de acordo com as minhas fontes tecnológicas, surgiu lá por 2019, 2020, que começou a ganhar sucesso. Obviamente que imagens como essa já existiam, mas eu acho que não eram imagens com esse fim próprio de terror. Era só imagens talvez de um local onde devia ter muita gente e não tinha ninguém, e causava essa sensação de vazio. E aí, espaços liminares deve ser um nome que alguém inventou aí, um gênio da internet pra ter inventado isso. A questão é que todas essas coisas de creepypastas que inventam na internet é muito foda. E mano, eu tenho muita vontade de gravar pra caralho algum jogo Liminal Space, mas eu não consigo achar, só consigo achar jogos que voltem a Backrooms, que já é uma coisa onde tem uma lore complementada ali, não é Liminal Space que é tipo, enfim, eu queria que abordasse outro tipo de coisa. A questão também é que esse filme da Backrooms, por exemplo, aborda muito bem o que é Liminal Space e fugindo muito dessa lore de Backrooms. Obviamente que tem ali o cenário que todo mundo conhece, mas eu achei esse filme visualmente do caralho, sabe? Mostra pra todo mundo que é uma Liminal Space. Porém, a Liminal Space de verdade, acredito que muitas pessoas vão conhecer depois de ter visto esse filme, talvez. Esse conceito, essa coisa, essa energia, sabe? Então eu desafio você aí que tá na sua casa sem fazer nada, a abrir um vídeo de compilado de Liminal Space com aquela musiquinha assim, aquela musiquinha mesmo, e começar a assistir e me falar o que você sente, sabe? É uma sensação que é muito difícil de explicar, mas que é uma das melhores coisas que você vai sentir na vida.
É meio bizarro sentir isso, porque, enfim, como que alguém sente uma parada estranha dessa e acha, tipo, super genial? Não sei, eu costumo sentir genial coisas estranhas, mas eu acho que é muito diferente de tudo que a gente já viu na vida. Eu sou uma pessoa abismada por fotografia, e eu acho que nessas coisas liminares, a fotografia transmite uma vibe que é indescritível. Vai muito além da fotografia. Fotógrafos vivem procurando como transmitir a melhor coisa através das suas fotos. E às vezes alguém chegou num dia aleatório, tirou uma foto de um shopping vazio, publicou e conseguiu transmitir trilhões de coisas. Por isso que eu também sou muito fã das coisas simples, daquela coisa que você não precisa quebrar sua cabeça para poder fazer. E Liminal Space também fala muito sobre isso. É só uma imagem simples. É só um parquinho onde era pra ter muitas crianças e não tem ninguém. É só uma imagem que causa medo. Simples, mas que é tão complexa na mente do ser humano. E por isso que eu acho esse tema muito incrível de ser abordado em filmes de terror, em qualquer coisa. E principalmente nessas estéticas e creepypastas, porque é muito mais tenebroso você ler algo que alguém inventou do que você ir no filme e ter um roteiro programado. Muitas das vezes as pessoas acabam estragando a história, como eu acho que foi um pouquinho dos casos das Backrooms. Mas eu amei o filme, deixando bem claro. Mas às vezes a gente pode ter essa coisa de se perder no tema, se perder no roteiro. Eu acho que pode existir 30 milhões de filmes da Backrooms, de Liminal Space, que abordam isso, assim como já teve alguns que abordaram. Mas eu acho que nada nunca vai transmitir o que uma simples imagem consegue transmitir.